Milionário negro é humilhado em banco. Eles ficaram em choque depois de saber quem era. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor se inscreva e ative o sininho no canal para acompanhar todos os nossos vídeos. E me diga mais uma coisa, de qual cidade você está assistindo? Ficaremos felizes em saber, deixe nos comentários. A história de Daniel Santos Silva era mais do que um simples relato de sucesso. Era a narrativa de uma transformação profunda, de superação e resistência que começara muito antes de se tornar um milionário respeitado no competitivo mundo da tecnologia brasileira. Nascido no subúrbio de Salvador, no bairro de Cajazeiras, Daniel era filho de Dona Conceição, uma empregada doméstica que dedicou sua vida para garantir que o filho tivesse oportunidades que ela jamais teve. Seu pai, um entregador de gás que faleceu quando Daniel tinha apenas 7 anos, deixou como herança apenas histórias de dignidade e trabalho duro. Desde criança, Daniel compreendeu que a educação seria seu passaporte para uma vida diferente. Enquanto outros jovens de sua comunidade se perdiam nos desafios da periferia, ele se dedicava intensamente aos estudos. Suas noites eram passadas debruçado sobre livros emprestados da biblioteca municipal, iluminado por uma pequena lâmpada que sua mãe comprou com suas economias. O brilhantismo de Daniel logo chamou a atenção de professores que o incentivaram a participar de Olimpíadas científicas. Aos 16 anos, já dominava conceitos complexos de matemática e programação que impressionavam até mesmo professores universitários. Sua primeira bolsa de estudos veio como reconhecimento de seu talento extraordinário, permitindo que ingressasse no curso de Ciência da Computação na Universidade Federal da Bahia. A jornada não foi fácil. Enquanto seus colegas de classe, majoritariamente brancos e de classe média alta, chegavam de carro próprio ou com mesadas generosas, Daniel trabalhava como monitor, fazia projetos freelancers de programação e ainda ajudava sua mãe financeiramente. Sua virada profissional aconteceu durante um evento de startups em São Paulo, onde apresentou um algoritmo revolucionário de inteligência artificial para análise de riscos financeiros. Investidores ficaram impressionados não apenas com a tecnologia, mas com a clareza e segurança com que um jovem negro apresentava uma solução tão sofisticada. Aos 28 anos, fundou a Siltec, uma empresa que rapidamente se tornaria a referência nacional em soluções tecnológicas para o mercado financeiro. Seus algoritmos permitiam análises preditivas que reduziam riscos de investimentos em níveis nunca antes vistos. Grandes bancos internacionais passaram a disputar suas soluções. A fortuna veio como consequência natural de sua genialidade. Mas Daniel nunca esqueceu de sua origem. Criou programas de bolsas para jovens negros em tecnologia, investiu em projetos sociais em comunidades carentes e sempre usou sua plataforma para discutir desigualdades raciais no mercado de trabalho. Naquela manhã no banco, vestido com um terno italiano personalizado, avaliado em mais de R$ 20.000, Daniel carregava não apenas documentos, mas décadas de luta e superação. Seu relógio Rolex, presente que se deu após o primeiro milhão faturado, representava mais do que status, era um símbolo de resistência. A agência bancária no centro de São Paulo era um microcosmo das tensões raciais brasileiras. Homens e mulheres de diferentes origens circulavam, mas as hierarquias sociais permaneciam brutalmente evidentes. E Daniel estava prestes a experimentar mais uma dessas manifestações de preconceito estrutural. A funcionária que o atendia representava esse Brasil arcaico, onde a cor da pele ainda determinava tratamentos distintos. Seus olhos o examinavam não como um cliente VIP, mas como alguém que parecia estar fora do lugar. "Documentos, por favor", disse ela, quase num tom que denunciava sua surpresa por um homem negro estar ali. Daniel sabia exatamente o que estava acontecendo. Não era a primeira, nem seria a última, vez que seu sucesso seria recebido com desconfiança. Entregou sua documentação, cada papel organizado com a mesma precisão que aplicava em seus algoritmos. O que a funcionária não imaginava era que aquele momento seria apenas o prólogo de uma história que abalaria as estruturas daquele banco. O silêncio da agência bancária era cortante. Daniel sentia cada olhar, cada sussurro, cada movimento de desconfiança ao seu redor.
A funcionária, identificada pelo crachá como Beatriz Oliveira, folheava seus documentos com uma morosidade que beirava a provocação deliberada. Seus documentos parecem interessantes, disse ela, deixando no ar uma provocação velada. Daniel manteve a compostura, mas seu pulso no relógio Rolex marcava uma aceleração discreta. Sabia que aquela situação poderia escorregar para um terreno perigoso a qualquer momento. A gerência foi chamada. Um homem branco de meia-idade, Carlos Mendes, aproximou-se com um sorriso protocolar que não chegava aos olhos. Seus movimentos sugeriam uma superioridade institucional instantaneamente perceptível. Senhor Santos, cumprimentou, sem usar o título de doutor ou empresário, precisamos de algumas verificações adicionais. Foi naquele momento que Daniel compreendeu que não seria apenas uma simples verificação burocrática. Era um teste, uma provocação sistemática que ia muito além dos procedimentos bancários habituais. A transferência que pretendia realizar era de 2,5 milhões de euros, destinada a fechar um acordo internacional com uma empresa de tecnologia europeia. Cada minuto de atraso poderia significar a perda de um contrato estratégico para sua empresa. Beatriz começou a fazer ligações, falando em voz alta o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. Mencionava termos como verificação de origem e procedimentos de segurança, criando um constrangimento público deliberado. Daniel conhecia bem aquela estratégia. Não era a primeira vez que via o racismo institucional operando em sua forma mais perversa e sutil. Cada telefonema, cada olhar, cada hesitação eram construídos para diminuí-lo, para fazê-lo sentir-se menor do que realmente era. Seu celular vibrou. Era sua advogada, Sandra Rodrigues, que já havia sido informada da situação. Especialista em direitos civis e combate à discriminação racial, Sandra era conhecida por sua ferocidade em defender seus clientes. Daniel, me passa o nome do gerente, sussurrou pelo telefone, vou preparar uma notificação judicial imediatamente. Mas Daniel sabia que processar o banco seria apenas uma parte da batalha. Ele queria algo mais profundo, uma resposta que expusesse o mecanismo perverso do racismo estrutural brasileiro. O que ninguém na agência sabia era que Daniel não era apenas um empresário bem-sucedido. Ele era um estrategista nato, acostumado a desvendar sistemas complexos com seus algoritmos de inteligência artificial. Mentalmente, já começava a arquitetar uma resposta que seria muito mais do que uma simples ação judicial. Uma estratégia que não apenas o vingaria, mas exporia publicamente os mecanismos de discriminação racial no sistema financeiro brasileiro. Carlos Mendes continuava sua investigação, claramente tentando criar obstáculos para a realização da transferência. Cada minuto passava e o acordo internacional estava em risco. Senhor Santos, disse Mendes, com um tom que misturava falsa cordialidade e desprezo, precisaremos de documentações adicionais. Daniel sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos, mas que carregava uma promessa silenciosa de retribuição. A batalha estava apenas começando, e ele estava preparado para cada movimento. O ambiente da agência bancária parecia congelado. Daniel observava cada movimento dos funcionários com uma calma que contrastava completamente com a tempestade interior que o consumia. Sua mente, treinada para processar milhões de dados em frações de segundo, trabalhava em uma estratégia que seria muito mais do que uma simples resposta à discriminação. Naquele momento, uma ligação inesperada mudaria completamente o curso dos acontecimentos. O smartphone de Daniel vibrou. Era uma chamada internacional, com código de área de Berlim. No visor, o nome de Klaus Weber, CEO da WebTech, a empresa europeia com quem negociava o megacontrato de 2,5 milhões de euros. Daniel, recebi alguns sinais estranhos, disse Klaus em seu português marcado pelo sotaque alemão, nosso acordo está em risco? Foi então que Daniel percebeu que precisava agir rapidamente. Não apenas para salvar o contrato, mas para expor o verdadeiro rosto do racismo institucional brasileiro. Com um movimento calculado, Daniel ativou o modo alto-falante do telefone. A voz de Klaus ecoou por toda a agência bancária, chamando a atenção de todos os presentes.
Nossos algoritmos foram desenvolvidos por Daniel. Ele não é apenas um fornecedor, é um gênio da tecnologia. Se algo estiver errado, quero saber agora, declarou Klaus, sua voz carregada de respeito e admiração internacional. O silêncio na agência tornou-se ensurdecedor. Carlos Mendes, o gerente que momentos antes tratava Daniel com desprezo, sentiu seu rosto perder a cor. Klaus continuou. A Sealtech é responsável por 60% das soluções de inteligência artificial que usamos na WebTech. Sem Daniel, perdemos milhões em desenvolvimento tecnológico. Beatriz, a funcionária que inicialmente tratara com desconfiança, começou a perceber a dimensão do erro que estava cometendo. Seus dedos tremiam levemente ao segurar os documentos de Daniel. Mas a revelação mais impactante estava prestes a acontecer. Daniel sabia que precisava de um golpe final. Com a mesma precisão que desenvolvia seus algoritmos, preparava o movimento que exporia não apenas o racismo daquela agência, mas de todo o sistema financeiro brasileiro. Discretamente, ativou uma função em seu smartphone. Em segundos, uma série de documentos começou a ser projetada em uma tela digital próxima ao caixa. Relatórios, contratos internacionais, patentes, reconhecimentos mundiais da Sealtech. Cada documento era uma peça de um quebra-cabeça que revelava não apenas seu sucesso, mas a magnitude de sua contribuição tecnológica para o país. Os presentes na agência bancária assistiam mudos. Executivos que passavam, clientes que esperavam na fila, todos paralisados diante da transformação daquele momento. Daniel não precisava gritar. Sua estratégia sempre foi mais cirúrgica. Cada dado, cada informação era uma lâmina precisa que dissecava o preconceito institucional. Klaus, ainda na ligação, perguntou. Quer que eu envie algum documento oficial da WebTech para resolver essa situação? Daniel sorriu. A resposta seria muito mais elaborada do que um simples documento. Não será necessário, Klaus, respondeu ele, sua voz calma e controlada. Estou prestes a resolver isso do meu jeito. O ponto de virada estava dado. A humilhação inicial seria transformada em uma lição histórica sobre racismo, poder e verdadeira meritocracia. Após o confronto na agência bancária, Daniel compreendeu que aquele momento seria um divisor de águas em sua trajetória. Não bastava simplesmente processar a instituição financeira ou expor o racismo institucional. Ele queria criar uma mudança estrutural que fosse muito além de uma simples batalha individual. Nos dias seguintes, reuniu sua equipe de comunicação e jurídico na sede da Sealtech, em São Paulo. O escritório, localizado no sofisticado bairro de Pinheiros, era um símbolo de sua ascensão, um espaço moderno, tecnológico, que contrastava completamente com os ambientes corporativos tradicionais e excludentes. Não queremos apenas justiça, declarou para sua equipe, queremos transformação. Sandra Rodrigues, sua advogada, preparou uma estratégia jurídica minuciosa. Não seria apenas uma ação por danos morais, mas uma denúncia estrutural contra práticas discriminatórias no sistema financeiro brasileiro. Simultaneamente, Daniel acionou seu network internacional. Utilizou sua influência para criar um movimento que transcenderia as fronteiras brasileiras. Contatos em universidades, empresas de tecnologia e organizações de direitos civis começaram a ser mobilizados. A imprensa, inicialmente cautelosa, logo percebeu a dimensão do caso. Reportagens começaram a surgir não apenas sobre o incidente no banco, mas sobre a trajetória de Daniel e os desafios enfrentados por empreendedores negros no Brasil. Seu plano era complexo e multicamadas. Além da ação judicial, Daniel articulou uma série de iniciativas. Criação de um fundo de investimento para startups lideradas por empreendedores negros. Desenvolvimento de um programa de mentoria tecnológica para jovens de comunidades periféricas. Produção de um documentário sobre racismo estrutural no mercado corporativo brasileiro. A Sealtech se comprometeu a destinar 15% de seu lucro anual para essas iniciativas. Não seria apenas filantropia, mas um investimento concreto na transformação social. Klaus Weber, da WebTech,
Não apenas manteve o contrato internacional, como se tornou um aliado público. Em entrevistas internacionais, destacava o talento de Daniel e criticava o racismo estrutural brasileiro. Dona Conceição, sua mãe, acompanhava tudo com lágrimas de orgulho. Aquele menino que ela criou sozinha, trabalhando como empregada doméstica, agora transformava sua dor pessoal em movimento de mudança coletiva. As redes sociais se tornaram um amplificador fundamental. Hashtags como #SomosDaniel e #Tecnologia Sem Racismo ganharam milhões de compartilhamentos. Jovens negros de todo o país se inspiravam em sua história. O banco, pressionado publicamente, foi obrigado não apenas a se retratar, mas a implementar programas internos de diversidade e combate ao racismo. Daniel não queria vingança, queria transformação. Em palestras e entrevistas, repetia sempre: minha história não é sobre vitimização. É sobre poder, educação e transformação. A ferida inicial da humilhação no banco se transformava em combustível para uma revolução silenciosa. Cada algoritmo desenvolvido, cada jovem negro incentivado, cada barreira quebrada era uma forma de resistência. Daniel compreendia que sua batalha individual representava algo muito maior, a luta contra um sistema que historicamente marginalizou talentos negros, especialmente no mundo corporativo e tecnológico brasileiro. O que começou como um momento de humilhação se transformava em um movimento de esperança e mudança estrutural. 3 meses após o incidente no banco, Daniel foi convidado para um evento nacional de tecnologia e inclusão social no Palácio do Planalto. A cerimônia reuniria os principais empresários, autoridades governamentais e lideranças de movimentos sociais do país. O auditório estava lotado. Executivos de terno e gravata, jornalistas, ativistas, estudantes. Um mosaico representativo da diversidade brasileira. Daniel seria o orador principal, um momento que transcendia um simples discurso, seria um manifesto vivo contra o racismo estrutural. Quando subiu ao palco, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Seus passos eram firmes, seu terno azul marinho impecável, transmitindo uma elegância que desafiava todos os estereótipos. Não estou aqui para falar de vitimização, começou, sua voz ressoando firme pelos alto-falantes, estou aqui para falar de transformação. Atrás dele, uma série de slides começou a ser projetada. Dados, gráficos, histórias de jovens negros que superaram barreiras impossíveis. Cada imagem era um golpe preciso contra o racismo institucional. Revelou então o resultado mais impactante de sua batalha. O banco não apenas havia sido multado, mas seria obrigado a implementar um programa de diversidade auditado anualmente. Mais do que isso, teria que destinar 20% de suas vagas de estágio e treine para jovens negros de comunidades de baixa renda. Mas o verdadeiro momento de impacto estava por vir. Daniel convidou ao palco Beatriz Oliveira, a funcionária que o humilhou inicialmente no banco. Houve um murmúrio de surpresa no auditório. Alguns acharam que seria um momento de vingança. Mas Daniel tinha outros planos. Não vim aqui para destruir, vim para construir, declarou. Ofereceu a Beatriz uma bolsa de estudos integral para que ela pudesse fazer um curso de especialização em diversidade e inclusão. Um gesto que transformava o potencial de ressentimento em oportunidade de crescimento. A reação da plateia foi instantânea. Aplausos que começaram tímidos e logo se tornaram ensurdecedores. Não era apenas um aplauso para Daniel, mas para um novo modelo de enfrentamento ao racismo. Klaus Weber, que havia viajado especialmente da Alemanha para o evento, subiu ao palco. Anunciou publicamente um investimento de 5 milhões de euros na Siltec, com a condição de que metade fosse destinada a programas de inclusão tecnológica. O clímax não era apenas um momento de confronto, mas de reconciliação e esperança. No momento final de seu discurso, Daniel segurou uma foto de sua mãe, Dona Conceição, que estava na plateia. Lágrimas discretas escorreram por seu rosto. Essa vitória não é minha, disse ele, é de todos que sonharam quando ninguém acreditava.
A stand ovation que se seguiu parecia quebrar não apenas as paredes daquele auditório, mas décadas de silêncio e opressão. Daniel tinha transformado um momento de humilhação em uma revolução silenciosa. Não através da força, mas da inteligência. Não pelo ódio, mas pela compreensão. A batalha estava ganha. Não apenas por ele, mas por todos aqueles que viriam depois. Nos meses seguintes ao evento no Palácio do Planalto, a história de Daniel Santos Silva se transformou em um marco na luta contra o racismo no Brasil. Não era mais apenas um caso individual, mas um movimento que inspirava transformações em diversas instituições. A Siltec se tornou um símbolo de inovação e inclusão. O programa de mentoria tecnológica que Daniel criou recebeu mais de 10 mil inscrições no primeiro ano. Jovens negros de comunidades periféricas de todo o país passaram a ver a tecnologia não como um sonho distante, mas como um caminho concreto de ascensão social. O banco que inicialmente humilhou foi obrigado a fazer mudanças profundas em seus processos de contratação e atendimento. Uma auditoria externa comprovou a implementação de protocolos antidiscriminação, com treinamentos obrigatórios para todos os funcionários. Dona Conceição, sua mãe, tornou-se uma figura pública. Convidada para palestras e eventos, contava a história de como seu filho transformou décadas de lutas e sacrifícios em uma ferramenta de mudança social. Seu depoimento emocionava plateias em todo o país. A bolsa de estudos oferecida a Beatriz Oliveira gerou um efeito inesperado. A funcionária, após concluir o curso de especialização em diversidade, tornou-se uma das principais consultoras internas do banco para políticas de inclusão. Sua transformação pessoal se tornou outro símbolo de mudança. Daniel continuou seus projetos internacionais, mas sempre mantendo seu compromisso com a transformação social brasileira. A WebTech expandiu seus investimentos no Brasil, criando um centro de inovação em São Paulo que priorizava talentos de comunidades historicamente marginalizadas. As universidades começaram a criar programas inspirados no modelo da Siltec. Bolsas de estudo, programas de mentoria e cotas para estudantes negros em cursos de tecnologia se multiplicaram. O impacto ia além dos números. Era uma mudança de mentalidade que se espalhava silenciosamente. Em uma entrevista para uma revista internacional, Daniel resumiu sua filosofia. Não quero ser uma exceção. Quero ser o início de uma regra. Sua mãe, Dona Conceição, sempre que perguntada sobre o filho, respondia com simplicidade. Ele não apenas realizou o sonho dele. Ele abriu portas para milhares de outros sonhos. O movimento iniciado naquela agência bancária havia se transformado em algo muito maior. Não era sobre vingança, mas sobre possibilidade. Não era sobre um homem, mas sobre toda uma geração. As sementes plantadas naquele dia continuariam a germinar, prometendo uma colheita de oportunidades para muitos que viriam depois. 10 anos após o incidente no banco, Daniel Santos Silva observava a paisagem de seu escritório no 30º andar de um prédio em São Paulo. A vista da cidade era um mosaico de possibilidades, muito diferente da realidade que conhecera em sua juventude. A Siltec havia se tornado não apenas uma empresa de tecnologia, mas um símbolo de transformação social. Mais de 500 jovens negros haviam sido formados através de seus programas de mentoria, muitos já ocupando posições de liderança em grandes empresas de tecnologia. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de uma das primeiras mentoradas, Juliana Nascimento, que acabava de ser promovida a diretora de inovação em uma multinacional de tecnologia. Obrigada por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou, dizia a mensagem. Daniel sorriu. Aquela era a verdadeira riqueza que construíra. Dona Conceição, agora com 75 anos, continuava sendo sua principal fonte de inspiração. Transformará-se em uma referência nacional, ministrando palestras sobre resiliência e educação em comunidades carentes. Seu livro de memórias, Sementes de Mudança, já havia vendido mais de 100 mil cópias. A bolsa de estudos que uma vez oferecerá a Beatriz Oliveira criará uma cadeia de transformações.
A ex-funcionária do banco agora dirigia o programa de diversidade de uma das maiores instituições financeiras do país, implementando políticas que Daniel nem imaginara ser possível uma década antes. Klaus Weber, da Webtec, mantinha os investimentos no Brasil. O Centro de Inovação em São Paulo já havia se tornado um polo internacional de desenvolvimento tecnológico, quebrando definitivamente o paradigma de que a inovação estava restrita a alguns grupos privilegiados. As universidades brasileiras haviam mudado significativamente. Programas de inclusão, bolsas para estudantes negros e indígenas, e currículos que valorizavam a diversidade cultural tornaram-se a norma, não a exceção. Daniel sabia que a batalha estava longe de terminar. Mas cada pequena vitória, cada vida transformada, cada barreira quebrada era um passo importante. Em sua mesa, uma foto emoldurada mostrava o menino negro de Cajazeiras, de volta quando tudo parecia impossível. Ao lado, a foto atual, um homem de terno, que transformará o impossível em realidade. A lição que deixava não era sobre sucesso individual, mas sobre o poder coletivo de transformação. A mudança, costumava dizer, não acontece quando uma pessoa é bem-sucedida. Acontece quando essa pessoa puxa outros junto de si. O sol da tarde iluminava seu escritório. Mais uma vez, Daniel sorriu. Não era um sorriso de vitória, mas de esperança. Uma esperança construída não com palavras, mas com ações concretas. A história continuava. E agora, não era mais apenas a sua história.